Olá, bem-vindos ao canal Biodica com o Professor Vasco. Aqui você tem as melhores informações da biologia para suas provas do vestibular, para sua prova do Enem. Nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto que é muito importante, que é sobre a digestão, o sistema digestório humano. Então, depois da vinheta, Biodica para você. Olá, olá pessoal, olá! Pronto para mais uma aulinha então de fisiologia com vocês? Pronto, agora nessa aula nós vamos falar um pouco agora justamente sobre sistema digestório, ok? Tem algumas informações que são quentes para aparecer para vocês em qualquer prova de vestibular, principalmente, por exemplo, se tratando de Enem. Tá? Onde é que acontece a digestão das proteínas, onde é que acontece a digestão e absorção de gorduras, tá certo? Onde que você realmente vai ter, então, a obtenção e a digestão de proteínas, obtendo aminoácidos e onde que esses aminoácidos são absorvidos, quais são os tipos de secreções que atuam e os hormônios que atuam, os principais hormônios que atuam na digestão, tá ok? Então, no caso, vamos falar com vocês, então, justamente sobre esse processo, tá? Do processo de digestão, tá? Então, vou pôr aqui os slides para vocês aí agora, tá? E vamos nessa com vocês, tá joia? Bom, no caso do sistema digestório, vocês já têm em mãos aí o slide, tá? Vocês têm justamente a digestão iniciando na boca, tá? Na boca você tem a secreção, que é a saliva, que ela é rica em enzimas. Enzimas, ó, tem uma que é a que realmente atua mais na sua digestão, que é a chamada amilase salivar, tá certo? Então você vai ter justamente a saliva produzida, secretada pelas glândulas salivares. Tá? Mas além dessas glândulas, você tem outras glândulas também. O pâncreas é considerado uma glândula, o fígado é considerado uma glândula. Então a gente fala que essas são glândulas anexas, tá certo? Ao seu sistema digestório, ao seu tubo digestório. Mas a digestão começa na boca, passando depois lá para o fundo da sua garganta, que é o que você fala que é a sua faringe. Então, ó, a faringe depois, então, ali, ó, tá lá, tá? Vai seguindo aqui. A faringe, depois segue o esôfago, tá certo? O esôfago, então, que é esse canal que vai conduzir o alimento a ser digerido diretamente para o seu estômago, tá joia? Então, lá no seu estômago, depois, o alimento passa para o seu intestino, onde você vai ter o intestino delgado, o intestino grosso, onde são formadas, então, as fezes, e depois as fezes são eliminadas pela região anal, tá certo? Então, no caso, vamos dar uma olhadinha em todos esses componentes aí. Então, o que acontece, tá, na digestão, tá? Justamente do processo do seu sistema digestório. Vamos lá. Bom, a digestão, como eu falei com vocês, começa na sua boca, né, com o processo de mastigação, que é um processo mecânico, e o processo de insalivação, que é um processo químico, porque na saliva que tem as enzimas que atuam no processo digestório, principalmente a enzima amilase salivar, que é também chamada de ptialina, tá? Que vocês têm aí. Tá certo? Então, no caso, quando a ptialina ela atua, ou a amilase salivar, ela atua sobre o amido, esse carboidrato, que é um polissacarídeo. Na digestão do amido na sua boca, tá, você já vai obter moléculas menores de carboidratos, que é o caso, por exemplo, da maltose, daí de moléculas menores também chamadas de dextrinas. Aqui é mais citado geralmente em provas é a maltose, tá ok? Mas tem essas moléculas também chamadas de dextrinas. São moléculas formadas de 3 a 4 moléculas de glicose, tá bom? A glicose, você se lembra que é um monossacarídeo, tá? O amido é um polissacarídeo. Então, você vai obter da digestão do amido, por exemplo, maltose, que é um disacarídeo, tá certo? E tem essas outras moléculas que são dextrinas. Onde é que essas moléculas depois vai ser concluída a digestão delas? Lá no seu intestino delgado. É que acaba a digestão mesmo ali dos carboidratos. No seu intestino delgado, nós vamos chegar daqui a pouquinho, tá ok? Então, no caso ali, o que acontece? O pH na sua saliva, na sua boca, é um pH mais neutro, o pH da saliva. Tá? Que é onde atua essa enzima amilase salivar. Tá? E aí o que acontece? Você vai engolir o alimento. Nesse processo que a gente fala que é a deglutição, tá? O alimento vai para a sua faringe e passa para o seu esôfago. Lá no seu esôfago, o que vai acontecer? Existe, então, a musculatura lisa, tá? Que rege todo o movimento do seu sistema digestório. O que é uma musculatura lisa? É aquele tipo de musculatura que você não controla a contração. Então, você fala que é uma contração involuntária. E é uma contração mais lenta que a gente fala. Por isso que a musculatura lisa, por ser uma contração involuntária e lenta, ela gasta menos energia, tá certo? Esse movimento, essas contrações da musculatura lisa do seu sistema digestório, então, no caso, isso é o que a gente chama de peristaltismo, ou movimento peristáltico.
São as contrações, por exemplo, no seu esôfago, que vai deslocando o alimento a ser digerido diretamente já para o seu estômago. Quando o alimento, então, vai passar do esôfago para o seu estômago, existe aqui, ó, na boca do seu estômago, vamos dizer assim, existe uma válvula, vamos dizer, tá? Que é um anel muscular, que você chama de válvula cárdia, porque está próxima do coração, tá? Então, essa comunicação entre o esôfago e o estômago, você tem a chamada válvula cárdia, tá? Ela abre, fecha, abre, fecha. Ela abre permitindo o alimento passar para o estômago. Ela fecha justamente para o alimento que já chegou no seu estômago não voltar para o esôfago, né? Então ela tem que fechar. Então, como ela abre e fecha, ela funciona como uma válvula, tá ok? Então, o que, que vai acontecer? Quando o alimento passa para o seu estômago, você, então, ali, ó, por uma ação de um hormônio chamado gastrina, você começa a secretar justamente o chamado suco gástrico. O suco gástrico é uma secreção produzida no seu estômago que ela é rica em ácido clorídrico. Por isso que ele é muito ácido. Então, é o que torna o pH do seu estômago mais ácido, tá certo? Por causa do ácido clorídrico presente nessa secreção chamada suco gástrico. Mas o suco gástrico não tem somente esse ácido. Então, ó, vai ter também enzimas, tá? No caso ali, assim, você vai ter a principal enzima, que é a chamada pepsina, que vocês têm aqui, ó, em vermelhinho aqui, ó, escrito pepsina, tá certo? Então, a pepsina é a principal enzima que vai atuar sobre proteínas no seu estômago, tá? Obtendo moléculas menores, que a gente fala, então, que são peptídeos menores, são polipeptídeos menores, ou seja, aquelas sequências de vários aminoácidos, tá? Que entre as principais, você fala, então, chama de peptonas, tá certo? Justamente como produtos da digestão das proteínas no seu estômago por ação da enzima pepsina. Só que a pepsina, quando ela é produzida, na verdade, ela não é produzida nessa forma ativada de pepsina. Ela é produzida na forma inativa, que você chama de pepsinogênio. O pepsinogênio é quando você fala, então, ali que a pepsina ainda não está ativada, tá certo? Então, como é que você chama de uma forma genérica uma enzima que ainda não está ativada, está na forma inativa? Você chama de zimogênio, ou grão de zimogênio, que também pode ser falado. O zimogênio é uma enzima que ainda não está ativada. Mediante a necessidade, por exemplo, você ativa aquela enzima, tá certo? Então, no caso, o pepsinogênio é um tipo de zimogênio, ou seja, uma enzima que ainda não está ativa. Mediante o grau de acidez no seu estômago, como assim, Vasco? Tá no seu estômago, então você tem que estar tá, com certo grau de acidez. Deixa eu só parar um pouquinho a apresentação e falar com vocês. No seu estômago, você tem que ter um grau de acidez acentuado para você converter o pepsinogênio em pepsina. Para isso serve o ácido clorídrico, tá? Porque ele que torna esse pH ácido, esse meio mais ácido no seu estômago, para fazer essa conversão, pepsinogênio em pepsina. Como é que na química, em aulas de reações químicas, vocês já aprenderam, como é que é o termo que você utiliza para algum composto, por exemplo, que vai facilitar, vai acelerar uma reação química? Você chama de quê? De agente catalisador. Isso que faz o ácido clorídrico. Ele atua como um catalisador, um agente catalisador nessa reação de conversão do pepsinogênio para pepsina. Aí, quando o pepsinogênio, então, se converte em pepsina, aí sim, realmente, tá? Você vai ter justamente a digestão das proteínas, tá? Pela ação dessa enzima, tá? Porque ela já se encontra ativada, a pepsina, tá? Por ação do ácido clorídrico, tá ok? Então, vamos lá. Então, no caso ali, ó, continuando aí com vocês, tá? Você tem no estômago, tá? Justamente a ação do ácido clorídrico e da pepsina, promovendo a digestão das proteínas, obtendo polipeptídeos menores, por exemplo, chamados de peptonas, tá ok? Falei para vocês, então, ali assim, ó, que isso tudo acontece sob a ação de um hormônio chamado gastrina, que está aqui em cima, aqui, ó, na outra coluna, ó, aqui em cima, o nome do hormônio que promove, estimula a secreção do suco gástrico, tá ok? O produto final da digestão no seu estômago tem um nome, chamado de quimo. O quimo é o produto da digestão no seu estômago, tá certo? De repente você pode me perguntar, ô Vasco, mas pelo amor de Deus, já que o ácido clorídrico é um ácido, e eu sei que eu já estudei em química, ele é um hidrácido forte, como é que isso não corrói a parede do meu estômago? Então, toda vez que eu for me alimentar, porque existe uma camada glicoproteica, ali, ó, que reveste a parede do seu estômago, a gente chama de mucina, tá certo? Então, essa camada de mucina reveste a parede do seu estômago, protegendo a sua mucosa gástrica, que é a parede do seu estômago, contra a ação do ácido clorídrico.
tá? Então, à medida que a pessoa fica mais tensa, fica mais nervosa, geralmente que você começa a produzir mais ácido clorídrico, maior quantidade de secreção gástrica no estômago, pessoas que são muito tensas, muito nervosas. Você pode observar isso. Se você conhece alguém que é muito tenso, muito nervosa, ou você mesmo de repente, tá? Repara como é que normalmente pessoas que são mais tensas, nervosas, ou então pessoas que têm algum problema no estômago, geralmente são pessoas assim, estressadas, preocupadas demais, tensa, nervosa. O que é isso? São pessoas que produzem mais ácido clorídrico, mais secreção gástrica. Isso vai desgastando aos poucos a mucina. É aquela tal situação. Pessoa que fica tensa demais, por exemplo, e não come nada, são aquelas pessoas normalmente o quê? Estão produzindo maior quantidade de secreção gástrica, mas não estão comendo nada, não estão se alimentando. Todo esse excesso de acidez no estômago vai atuar sobre o quê, se não tem comida ali? Tá certo? Não tem alimento para ser digerido, porque a pessoa está tensa e não está comendo nada. Esse excesso de acidez, aos poucos, vai corroendo a mucina. E ainda por cima, vamos piorar mais um pouquinho, aqui tete a tete, tá? No caso ali, deixa eu só, então, falar aqui rapidinho com vocês, tá? Falando ali rapidinho. No caso ali, assim, se a pessoa, por exemplo, não come nada, se a pessoa não se alimenta e ela está tensa demais, começa a imaginar isso em uma determinada situação que daqui a alguns dias vocês estão passando. Na sua prova, no Enem. Está tenso, não come nada. Sabe o que pode acontecer? Você começa a produzir muito ácido clorídrico. Isso, com o tempo, vai corroendo essa mucina. E aí, vamos agravar mais ainda. Às vezes a pessoa não sabe. Ela pode ter a presença de uma bactéria no estômago, que às vezes pode se manifestar aí, ó, de uma hora para outra. A chamada Helicobacter pylori, ou H. pylori. O que essa bactéria faz? Então, à medida então, que vai correndo a mucina, ela vai, ó, aproveita e se instala na parede do seu estômago. Porque a mucina foi corroída pelo excesso de acidez, porque você está tenso demais e não está comendo nada. A bactéria vai lá, a Helicobacter pylori, e se instala na mucosa do seu estômago. E vai te provocar uma inflamação que vai doer para dedéu, vai ficar te incomodando. O que é isso? Gastrite. Inflamação na mucosa do seu estômago, na parede gástrica. Gastrite, provocado por essa bactéria. Aí você vai ter que tratar, tomar medicação, tudo, controlar a alimentação, controlar a acidez. Aí vai vir aquela batelada de coisa. Você imagina isso no dia da sua prova de vestibular. Você não vai querer isso, vai ficar te incomodando aquelas dores da gastrite por causa da ação bacteriana. Portanto, é o que eu te aconselho. Tá? Na fase que você estiver mais tenso, não fica nessa, estou tenso demais, então não consigo comer nada. Não, coma. Tá certo? Coma. Se alimente normalmente, aliás, sempre para você não ter esses tipos de problema, principalmente pensando no dia da sua prova de vestibular. Tá ok? Beleza? Então, no caso ali, ó, voltando aqui, deixa eu compartilhar de novo a tela ali com vocês. Tá? Voltando aqui, então, para os nossos slides. Tá? Vamos lá. Então, no caso ali, gente, o que acontece? Tá? Não sei se já deve estar entrando aqui o slide aqui para vocês. Prontinho. Tá lá. Entrou. Tá? Então, voltando ali, ó. Então, no caso, o que acontece? Agora, foi formado justamente o produto final da digestão no seu estômago, a digestão das proteínas, principal tipo de composto que é digerido no seu estômago. O produto final chamado quimo. Agora, o quimo vai sair do seu estômago muito ácido, por causa do ácido clorídrico. Ele vai passar por uma outra válvula que tem aqui no final do seu estômago, tá? Onde o estômago se comunica com o seu intestino delgado, com a porção inicial do seu intestino delgado. Essa outra válvula que fica aqui embaixo, na saída do seu estômago, é chamada de válvula pilórica, tá certo? Então também abre e fecha, é um anel muscular, abre e fecha, abre e fecha. Quando abre, o quimo passa do estômago para a porção inicial do seu intestino delgado, que é o que a gente chama de duodeno, tá certo? Aí o que vai acontecer? A partir daí vai começar a digestão no intestino, tá? Do seu intestino delgado. Seu intestino delgado, ele é dividido em 3 partes, duodeno, jejuno, íleo, tá certo? Então, no caso, esse é o intestino delgado, que depois ainda tem o intestino grosso, tá? Então, a parte do intestino delgado que se comunica com o intestino grosso, essa porção final chamada íleo. O que acontece no seu intestino delgado? É ali que vai ter, então, a porção final, a parte final da digestão dos produtos que vem tudo nos alimentos que você ingere, tá certo? E é ali que vai ter a maior parte da absorção dos nutrientes dos produtos dessa digestão. É tudo ao longo do seu intestino delgado. É que você vai ter, então, justamente a maior absorção dos nutrientes provenientes da digestão. É tudo no intestino delgado. Por que ali, Vasco, é que vai ter realmente maior grau de absorção de nutrientes? Porque a parede do seu intestino delgado, ela é toda cheia de dobrinhas, que a gente chama de vilosidades. E as células do seu intestino delgado, ainda por cima, na membrana plasmática, também tem dobras, chamadas de microvilosidades. Para que servem essas dobras da parede
do intestino. Para que servem essas dobras da membrana plasmática das células intestinais? Chamadas de microvilosidades. E essas dobras da parede do intestino, da mucosa intestinal, chamada vilosidades. Isso tudo para aumentar a superfície de absorção, tá certo? Dos nutrientes. Por isso, como no intestino delgado é onde você encontra essas vilosidades, essas dobras, tá? É que justamente o intestino delgado é onde tem maior grau de absorção de nutrientes. É lá que tem mesmo absorção mesmo, então, de nutrientes que você ingere nos seus alimentos, devido às vilosidades da parede intestinal e às microvilosidades, essas dobras da membrana plasmática das células do intestino delgado. Tá ok? O que vai acontecer no seu intestino delgado, então? Tá? Ali continua a digestão, para depois ter absorção. Por isso, que no seu intestino delgado, tá, você vai ter justamente a ação de 3 tipos de secreção. Você vai ter a atuação do chamado suco entérico, também chamado de suco intestinal, que é rico em enzimas, tá? Que promove a digestão, por exemplo, então ali, ó, de carboidratos, tá? A digestão, então, por exemplo, então, ali, de lipídios, tá? Tudo vai acontecer, tá? Justamente no seu intestino delgado. A digestão, por exemplo, de compostos, então, que vieram da digestão das proteínas no seu estômago, os polipeptídeos que vieram da digestão das proteínas no seu estômago, vai ser tudo concluído no seu intestino delgado, por ação dessas enzimas que estão presentes no suco entérico, tá? Ou suco intestinal, produzido no próprio intestino delgado, tá certo? Mas ali o que acontece? Você vai ter também a ação de uma outra secreção rica em enzimas, que já não é produzido no seu intestino delgado, é produzido no seu pâncreas, o chamado suco pancreático. O suco pancreático é produzido no seu pâncreas, mas através de um canal, esse suco pancreático é conduzido do pâncreas diretamente para o seu intestino delgado, tá certo? Onde o suco pancreático, com as suas enzimas, também vão atuar no processo de digestão. Tá? Digestão de gordura, porque justamente no suco pancreático tem, então ali, ó, tem lipase, que é justamente, então, assim, enzimas, tá, que atuam sobre gordura lá no seu intestino delgado. Lipase que vem, por exemplo, do suco pancreático, tá certo? Tem nucleases, enzimas que estão no suco pancreático que digerem ácidos nucleicos que você adquire nos alimentos. Então você vai ter no seu intestino delgado digestão de carboidratos, ó, digestão de polipeptídeos que vieram da digestão das proteínas no estômago, digestão de gorduras, óleos, ou seja, digestão de lipídios, tá? Mas digestão de ácidos nucleicos, mas também vai ter o quê? A absorção dos nutrientes, os produtos de toda essa digestão. Você vai ter toda a absorção, tudo no seu intestino delgado. Por quê? Por causa das vilosidades do intestino e das microvilosidades das células intestinais. Tá joia? Então, no caso, você também vai ter a atuação de uma secreção que também não é produzida também no seu intestino delgado. É produzido no seu fígado. A bile, que nós vamos falar dela daqui a pouquinho no próximo slide. Tá? A bile também atua no seu intestino delgado, mas ela é produzida no seu fígado. Tá? Vamos falar daqui a pouquinho no próximo slide ali com vocês, especificamente sobre a bile. Tá bom? Então, o que acontece? No seu intestino delgado também atuam hormônios. Atuam hormônios? Ih, Vaz. Tá? Eu acabei de falar que a bile é um tipo de secreção produzida no fígado, mas ela vai ser armazenada numa pequena bolsa que fica ali, ó, coligada ao seu fígado, chamada de vesícula biliar. Ó, na verdade, a bile ela não digere alimento nenhum. Tá certo? Por quê? Porque a bile não tem enzima. Tá? Mas a bile, o que ela vai fazer? Ela vai emulsificar a gordura que tem que ser digerida no seu intestino delgado. O que é emulsificar a gordura, Vasco? Tá, que alguns falam emulsionar a gordura. Tá? Emulsificar a gordura é separar a gordura, por exemplo, em pequenas gotículas. Porque aí facilita a digestão da gordura no seu intestino delgado. Que aí vem as lipases e atuam sobre as pequenas gotículas de gordura. Tá certo? Quem facilitou isso? Por exemplo, então ali, ó, tá? A bile. Porque a bile separa a gordura em pequenas gotículas para facilitar a ação das enzimas lipases. Você imagina uma gordurona que vem, por exemplo, com a pelota de gordura ali, ó, no seu intestino, para a lipase ter que dar conta disso? Não, fica muito mais fácil se for em pequenas gotículas de gordura. Isso que é emulsificar a gordura. Quem faz isso é a bile, tá certo? Então, no caso ali, ó, quem vai estimular a contração dessa pequena bolsa, onde a bile que foi produzida no fígado, onde a bile vai ficar armazenada, que é a vesícula biliar. Quem faz essa bolsinha, a vesícula biliar, se contrair para liberar a bile, e a bile, através de um canal, ser levada até o seu intestino delgado e emulsificar a gordura, quem faz todo esse processo é um hormônio, chamado de colecistocinina, ou que você pode também ler como colecistoquinina,
com QU. Você pode encontrar assim também. Colecistocinina, o que é isso? É um hormônio que estimula a contração da vesícula biliar para que ela seja, então, expulsa da vesícula biliar e, através de um canal, seja conduzida até seu intestino delgado. Tá certo? Nós vamos repetir isso aí daqui a pouquinho. Então, o que acontece? Aí, a bile vai lá para o intestino delgado e emulsifica a gordura para facilitar o trabalho das enzimas lipases, tá? Então, no caso ali, ó, mas existe um outro hormônio também, que eu coloquei no slide para vocês, ó, tá? Um hormônio também chamado secretina. Secretina é um hormônio também que vai estimular a liberação do suco pancreático pelo seu pâncreas, a liberação das enzimas, tá? Justamente lá do seu pâncreas, através do suco pancreático. Tá certo? Então é importante esse hormônio secretina também. Tá joia? Juntamente com o hormônio colecistocinina, tudo isso que atua promovendo a digestão do seu intestino delgado. Tá joia? Existe um outro hormônio nesse processo todo, que é o hormônio que quando, então, a digestão no seu estômago está encerrada, para você parar a secreção de suco gástrico, tem um outro hormônio que atua também, chamado de enterogastrona. Enterogastrona é um hormônio, tá, que cessa a digestão no seu estômago. Cessa justamente o quê? A produção e a secreção do suco gástrico. É para parar mesmo a digestão no estômago quando já foi formado o quimo. Porque aí o quimo vai para o seu intestino delgado. Quando o quimo vai para o seu intestino delgado, para que você vai continuar liberando suco gástrico no seu estômago? Tá certo? Entra em ação esse hormônio chamado enterogastrona, que interrompe a secreção do suco gástrico. Olha, mais um hormônio que atua no seu processo de digestão. Além do colecistocinina, que estimula a contração da vesícula biliar, e da secretina, que estimula a liberação do suco pancreático, das enzimas pancreáticas que são lançadas no seu intestino delgado para concluir a digestão. Tá certo? Aí o que vai acontecer? Preste atenção. O quimo, quando ele sai do seu estômago, o quimo, produto da digestão no estômago, ele sai muito ácido. Lembra que eu falei isso com vocês? Ele sai muito ácido, por causa do ácido clorídrico. Então você pensa, peraí, Vasco, você falou que o pH na minha saliva é um pH neutro. Beleza, onde atua a amilase salivar, ou ptialina, atuando sobre o amido. Tá, o pH do meu estômago é ácido, né? Por causa do ácido clorídrico, que é um hidrácido forte. Sim. Qual que é o pH do meu intestino, Vasco? É básico. Ele é alcalino. E, Vasco, então o quimo, quando sai do estômago, ele sai muito ácido, ele vai para o intestino delgado, onde o pH é alcalino, é básico, isso não vai dar ruim, não? Vai. Por isso que está o detalhe. Se o quimo chega muito ácido, isso pode prejudicar, inclusive, a parede do seu intestino delgado, que não lida com pH ácido, lida com pH básico. Entra em ação o suco pancreático. O suco pancreático, quando ele é lançado no seu intestino delgado, ele não é rico somente em enzimas. Então, ó, aqui na outra coluna, você vê aqui embaixo, ó, o suco pancreático ele é rico também em bicarbonato. Bicarbonato, igual bicarbonato de sódio, que é branco. Tá? Então, tem bicarbonato no suco pancreático. Sabe para que serve o bicarbonato? Justamente para neutralizar essa acidez do quimo. Para acabar com essa acidez do quimo. Tá certo? Para justamente o quimo não continuar ácido no seu intestino delgado. Porque aí, pronto, fica justamente mais básico, por causa da ação do bicarbonato, tá certo? E o pH do seu intestino delgado é básico, pronto. As enzimas do suco pancreático, as enzimas do suco entérico, que só atuam em meio básico, que é o intestino delgado, elas vão poder atuar sobre o quimo, tá certo? Porque aí o quimo já não vai estar mais ácido, graças à ação do bicarbonato que vem no suco pancreático, tá certo? Beleza? E aí o que acontece? Pronto. Aí, isso tudo está acontecendo no seu duodeno, tá certo? Que é a porção inicial do intestino delgado, onde atuam essas secreções, onde tem digestão justamente de todos esses compostos que eu falei com vocês, carboidratos, tá, lipídios, proteínas. No jejum, é onde conclui, por exemplo, a digestão, por exemplo, de carboidratos, você vai obter, por exemplo, aminoácidos, conclui essa digestão, por exemplo, do que ainda tem para digerir, de lipídios, e ali ocorre o restante da absorção, tá certo? A absorção dos produtos dessa digestão. No jejum, que é a segunda parte do intestino delgado, começa com o duodeno, vai para o jejum, onde tem a absorção dos produtos da digestão do carboidrato, tá certo? A absorção de aminoácidos, a absorção também dos produtos da digestão de lipídios, e aí vai para o íleo. No íleo, que é a terceira parte, você tem muita absorção, por exemplo, de sais biliares, que vêm dos produtos justamente da formação da bile, tá? Do metabolismo ali, ó, de colesterol que acontece no seu fígado para formar bile, tem muito metabolismo de colesterol.
Então, libera muito esses compostos, forma esses compostos chamados de sais biliares, que entram na composição da bile, tá certo? Isso tudo vai para o seu intestino delgado através da bile. Então, lá no ilho, você tem justamente essa absorção, tá certo? O restante da absorção de produtos da digestão, inclusive sais biliares, vitamina B12, você absorve, por exemplo, lá no seu íleo, que é a porção final do seu intestino delgado. Depois que aconteceu todo esse processo de digestão, por ação das enzimas do suco entérico, das enzimas do suco pancreático. Então, ó, ali toda com o suco pancreático, não só com enzimas, mas com a ação do bicarbonato, neutralizando a acidez do quimo. Depois vai isso tudo, os produtos vão todos ali passando pelo jejum, onde tem a absorção de carboidratos, de aminoácidos, dos produtos da digestão de gordura. Vai para o ilho. No ilho tem, por exemplo, a absorção de vitamina B12. O que resta? O que não foi mais absorvido? O que ficou? É o produto da digestão do seu intestino delgado. É o que nós chamamos de quilo. Quimo é o produto da digestão no estômago. Quilo é o produto da digestão do seu intestino delgado, que está aqui embaixo para vocês, tá certo? Aqui, ó, na segunda coluna. Quilo é o produto da digestão do seu intestino delgado. O quilo agora vai passar para outra parte do seu intestino, que é o seu intestino grosso. Quando chega no seu intestino grosso, o que vai acontecer? É tudo isso que está aqui do lado. O intestino grosso é dividido então essa parte que a gente chama de cólon. Então, ó, você tem o cólon ascendente, essa porção onde você encontra aqui, ó, tá vendo? Essa minhoquinha aqui do lado aqui, ó, no cólon, tá vendo? Essa minhoquinha rosa aqui no intestino grosso. Isso aqui é o apêndice, tá certo? Então ele fica localizado, o apêndice, então aqui, ó, desculpa, essa minhoquinha aqui embaixo, né? Essa minhoquinha aqui, ó, justamente aqui embaixo, isso aqui é um apêndice. Ele fica justamente na localização, tá? Na junção, na transição do intestino delgado para o intestino grosso, tá? Que a gente fala, então, que é justamente no seco intestinal. Essa porção inicial do seu intestino grosso, fazendo aquela coligação com o intestino delgado. Ali que fica justamente, então, o seu apêndice, tá certo? O que acontece, então? O apêndice é para quê, Vasco? Bom, basicamente ali tem ação também, assim, de células de defesa, tá? Mas função específica acentuada, não. O apêndice não tem mais essa função acentuada. Igual tem nos animais, por exemplo, nos herbívoros não ruminantes, ali tem muita digestão de celulose. Ocorrem células que promovem a digestão de celulose nos herbívoros não ruminantes. Em nós, ela não tem essa função, tá certo? Então, normalmente, pode acontecer por ação bacteriana, por exemplo, pode dar, às vezes, ação inflamatória, que dá o processo de apendicite, tá? Às vezes a pessoa pergunta, pô, daquela apendicite, como é que eu vou saber se está com apendicite ou não? Geralmente uma dor intensa na região aqui, ó, na região embaixo, tá? No seu abdômen, na região direita, tá? Mais embaixo, na região, assim, na porção direita, aquela dor intensa, normalmente ali, ó, pode ser gases? Pode, mas normalmente ele tem que ser averiguado, porque às vezes pode começar a dar uma febre branda, já começa a dar, com essas dores, é melhor ir para o médico. Você pode estar iniciando, então, já um processo de apendicite, tá certo? Qual que é o problema do apendicite? É justamente o apêndice, ele poder romper e liberar essas bactérias na corrente sanguínea, tá certo? Aí se torna bem perigoso, tá? Que a gente fala que, então, ocorreu uma supuração do apêndice. Ô, Vasco, então o que acontece? Você tem que tirar o apêndice. Ô, Vasco, depois que tira o apêndice, eu posso ter apendicite de novo? Tem muita gente que acha a graça. Fala assim, pelo amor de Deus, né? Se você tirou o apêndice, você não vai ter apendicite de novo. Calma lá. De acordo com a anatomia do apêndice, tá certo? Então, ali na pessoa, às vezes pode ser retirado o apêndice, mas às vezes pode ficar um pedacinho do apêndice. Aquilo ali é o suficiente para a pessoa depois. Pode acontecer ter uma segunda crise de um apendicite, mesmo tendo retirado o apêndice. Tá certo? Pode acontecer. Muito raro. Muito raro. Tirou o apêndice, tirou. Tá certo? Então, no caso, mas às vezes você pode ouvir falar disso. Pô, a pessoa tirou o apêndice e teve apendicite de novo, porque às vezes pode ter ficado um pedacinho. A gente fala que é um cotoquinho ali, ó, do apêndice, às vezes, de acordo com a anatomia daquele apêndice. Muito raro isso acontecer, mas caso vocês escutem falar, é possível. Tá joia? Então, o que acontece? O quilo, que é o produto final então, da digestão, passa, então, ali do intestino do íleo para o intestino grosso. Aí vai seguindo aqui, ó, por todas essas regiões, o cólon ascendente, o cólon transverso ou cólon transversal, e vai depois aqui para baixo, que é o cólon descendente. Do cólon descendente, depois segue aqui, ó, essa porção que faz essa curvatura aqui no final, que a gente fala que é o sigmoide, segue a região que a gente fala que é o reto, que termina justamente com a abertura final no reto, que é a abertura do intestino grosso, que é o ânus, tá certo? Então, o que acontece no intestino grosso? Ali, o que tiver ainda de água no quimo vai ser reabsorvido, tá certo? Então, tem reabsorção de água, tem absorção de água, vamos dizer assim, no seu intestino grosso.
tá? Que ainda esteja presente, por exemplo, no quilo, que é o produto final da digestão do intestino delgado. Absorveu água, e o que acontece? No seu intestino grosso também, você vai ter a ação de bactérias, de micro-organismos. Bactérias que produzem vitaminas para o nosso organismo. Vitaminas? Vitamina K. Você não produz nenhuma vitamina, não, tá? Olha a vitamina D. Não, você produz um outro composto, tá? Que é um dos compostos, pulando algumas etapas, que é o 7-deidrocolesterol, tá? Que a gente fala, então, que ainda não é uma vitamina D ativada. Você tem que pegar sol para você converter esse composto em vitamina D. Então, você não produz a vitamina pronta, não. Tá certo? Então, na verdade, no seu intestino, você tem bactérias que produzem vitaminas para nós. Uma delas é a vitamina K, importantíssimo para o processo de coagulação sanguínea. Mas também tem vitaminas do complexo B, também são produzidas por esses micro-organismos, bactérias, lá no nosso intestino grosso. Tá certo? Então, no caso, o que acontece? Você tem produção de vitaminas, tipo vitamina K, vitaminas do complexo B, tá? Você vai ter absorção de água, que ainda está presente no quilo. O que sobrar de todo esse processo é o bolo fecal, tá certo? Ou seja, são as fezes. Que aí, das fezes vai para o reto, do reto vai para o ânus e exterioriza justamente com o processo de defecação. Tá ok? Então, no caso ali, o que vai acontecer? Tá? Aí você vê, então, justamente, como eu falei com vocês, que existem as chamadas glândulas anexas no sistema digestório. As glândulas salivares são glândulas anexas, onde você tem as glândulas sublinguais, as submaxilares, e tem essas glândulas que ficam mais aqui, ó, próximo da orelha, chamada parótida. Essa glândula parótida aqui, ó, parótida, tá? É quando a pessoa, por exemplo, tá com cachumba, ela pode inchar. É a glândula parótida, tá certo? Que inchou muito, tá certo? Então você tem as glândulas submaxilares e as glândulas sublinguais, que são glândulas anexas ao seu sistema digestório. Outra glândula seria o pâncreas, que eu até já falei do pâncreas na aula anterior de fisiologia, tá certo? Sobre sistema endócrino, onde tem a produção do hormônio glucagon e do hormônio insulina, que regulam a taxa de açúcar no seu sangue, tá certo? Mas tem também o seu fígado. O fígado é considerado a maior glândula que nós temos. Ele atua também com uma ação glandular, tá? No fígado tem uma lista de funções que é bom que vocês saibam. Primeiro de tudo, o fígado é um órgão de reciclagem. Como assim reciclagem? Substâncias são consideradas tóxicas que entram no seu organismo, elas são metabolizadas no seu fígado. Você não pode ficar com essas substâncias, são tóxicas, não pode ficar acumulado no seu organismo, tá certo? Então ele faz uma função também de desintoxicação. Como é que seriam então todas essas funções? Tem outras funções no fígado, tem. Então você tem aqui, ó, olha lá, a primeira, armazenar vitaminas, vitamina A, vitamina D, vitamina B12, tudo armazenado no fígado. Tem minerais que são armazenados no seu fígado, por exemplo, o ferro. O ferro é importantíssimo, porque justamente ele participa da formação da hemoglobina, que é o pigmento vermelho do seu sangue, tá? Que transporta gases respiratórios, principalmente o oxigênio. Na outra aula de fisiologia que eu falei de circulação, eu falei isso. A maior parte do oxigênio que é transportado no seu sangue vai ligado à hemoglobina. O CO2 é só uma pequena porcentagem que é ligada à hemoglobina, tá certo? Isso eu falei, dá uma olhadinha na aula de fisiologia sobre circulação, que eu falei disso tudo lá para vocês. Tá ok? Então, o ferro que participa da composição da hemoglobina, você armazena, por exemplo, no fígado. Tá? Vitaminas como A, D, B12, como eu falei aí, tudo armazenado no seu fígado. Mas no seu fígado você tem a produção da bile. A bile é uma secreção produzida no seu fígado, que vai atuar no seu intestino delgado, lá no seu duodeno. Tá certo? A bile, como eu já falei, não é a mesma com vocês. O que a bile digere? Nada. Por que a bile não digere nada e faz parte do sistema digestório, Vasco? Como é que incoerência é essa? Muito simples. A bile não tem enzimas. Se ela não tem enzimas, não tem como ela digerir alimento algum. Tudo bem? O que a bile faz, que eu já expliquei para vocês? Ela emulsifica a gordura. Ela separa a gordura em pequenas gotículas só para facilitar o trabalho das enzimas lipases. Lipase, por exemplo, que vem no suco pancreático, lipase pancreática. Tá? Então, atua justamente ali sobre essas gotículas de gordura, essas gotículas de lipídio, que elas só foram separadas por causa da ação da bile. Isso que é emulsificar, por exemplo, uma gordura. Tá joia? Então, no caso, a bile é armazenada aqui, ó, nessa vesícula verdinha aqui, ó. Você fala que é uma vesícula biliar, tá? É onde fica armazenada a bile que foi produzida no fígado. Aí o que acontece? Depois que a bile, então, fica armazenada na vesícula biliar, tá? Ela vai ser conduzida, a vesícula biliar, ela vai
se contrair por ação daquele hormônio que eu falei agora mesmo, colecistocinina, tá certo? Quando tiver gordura no seu intestino para ser emulsificada, isso estimula a secreção desse hormônio colecistocinina. Aí, colecistocinina vai estimular a contração da vesícula biliar. Aí, quando a vesícula biliar ela se contrai, ela expulsa a bile que estava ali armazenada. Aí a bile vai através de um canal que a gente fala que chama de canal colédoco. Esse canal colédoco vai ali, ó, conduzir a bile até o seu duodeno, onde a bile vai emulsificar a gordura que chegou através da alimentação. Tá certo? Não vai digerir a gordura, só vai emulsificar, porque a bile não tem enzimas. Tá bom? Tudo isso aqui acontece, então, nesse processo, tá? Justamente da digestão da gordura, facilitado pela ação da bile, que é produzida no fígado, mas armazenada na vesícula biliar. Mas no fígado também tem muita síntese de proteínas. Síntese de proteínas, por exemplo, proteínas que atuam na coagulação sanguínea. Então, ó, tudo sintetizado no seu fígado. Por isso que se você fizer uma comparação, tá, justamente do fígado, com alguma organela citoplasmática que você tenha no interior das suas células, que organela citoplasmática que você pode dizer que é o fígado da sua célula? O retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático rugoso ou granuloso é lá que tem muita produção de quê? De proteínas, por causa dos ribossomos que ficam aderidos na superfície dessa organela. Tá certo? Então, onde tem muito ribossomo, no mesmo local, é o retículo granuloso, essa organela citoplasmática. É onde tem muita produção de proteína, que é a função do ribossomo. Tá certo? Como no fígado tem muita produção de proteína, isso já foi cobrado até em prova. O fígado ele pode ser considerado como se fosse, tá? Ou melhor dizendo, o retículo endoplasmático pode ser considerado como se fosse o fígado de uma célula, porque o fígado tem essa função de muita produção de proteína. Tá certo? Mas você quer ver uma outra função do fígado, que você também pode comparar com o retículo endoplasmático? Aquela que eu falei agora mesmo, tá? Que eu coloquei aqui agora para vocês, o próximo item. Inativação de substâncias tóxicas, substâncias são nocivas ao organismo. Por exemplo, o álcool, medicamentos, barbitúricos, calmantes, tá certo? Então, ali assim, ó, substâncias que são injetadas no organismo, que tem que ser metabolizada, passa pelo fígado, pronto, ali vai ser metabolizada essa substância. Se ela não for metabolizada, ela pode se acumular no organismo e trazer danos para o organismo, tá certo? Então, por exemplo, que organela que você tem na sua célula que tem essa mesma função? Inativação de substâncias nocivas, substâncias tóxicas para o organismo. Sabe qual que é? O retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático liso, ou também chamado de não granuloso, tem essa função também. É uma função do retículo endoplasmático, inativar substâncias tóxicas para o organismo. Função de desintoxicação. Então, ó, é a função do retículo endoplasmático liso, ou não granuloso, que a gente fala hoje em dia. Por isso que, então, é considerado o retículo endoplasmático o fígado da célula. O retículo endoplasmático granuloso tem muita produção de proteína. Função também do fígado, muita produção de proteína. O retículo liso, tá, ou não granuloso, faz inativação de substâncias, tá, nocivas ou tóxicas. Função do fígado, inativação, metabolismo de substâncias tóxicas. Tá certo? O fígado de uma célula é o retículo endoplasmático, tá bom? Sem contar também que no seu fígado tem muita produção de lipídio. Tem produção de lipídio, tá? Tem produção de colesterol, metabolismo de colesterol. A gente fala tudo no seu fígado. Fígado, metabolismo, colesterol. Eu produzo colesterol, você produz colesterol no seu fígado, tá certo? Então, também é uma função do seu fígado. Você produz colesterol. E o colesterol é importante, por exemplo, para a produção de hormônios sexuais, você precisa de colesterol, tá certo? Então, no caso, o colesterol é um precursor dos lipídios esteroides. Os hormônios sexuais são lipídios esteroides. Aí, metabolizado no seu fígado, colesterol. Tá joia? Então, no caso, você tem produção de lipídios no seu fígado. Tá certo? Tanto é que, em determinados casos, o fígado pode produzir tanto lipídio que isso pode levar a um processo que a gente chama de esteatose hepática. O que é isso? O fígado gorduroso. Tá? Hoje em dia é muito... já sabe, então, muitos especialistas alertam. Você pode tomar suco de fruta? Pode, mas não com tanta frequência, tá? E muita quantidade ao longo do dia. Ah, mas eu tomo só na hora do almoço. Até pode. Já quando especialista, eu prefiro que você nem tome todo dia, tá? Muitos especialistas alertam não ficar todo dia, ficar ingerindo suco de fruta. Por quê? Porque ali tem justamente frutose. Frutose é açúcar, tá? Então, quando você faz o suco, você isola a frutose. A frutose chega mais facilmente ao fígado e pode se acumular no fígado e pode ser justamente esse acúmulo de frutose, que é um acúmulo de açúcar,
pode se converter justamente em gordura no fígado. Então, pode levar a esteatose hepática no futuro, acúmulo de gordura, tá certo? Então, você pode tomar suco de fruta? Pode, mas não fica o dia inteiro tomando suco de fruta. Ah, no almoço, tomar um copo ali só? Até pode. Tem especialista que acha melhor não ser todo dia, tá certo? Então, é justamente por isso que às vezes você pode ouvir falar desse papo aí também. Ah, qual que é o perigo de suco para o fígado? É o consumo diário, consumo com muita frequência, em altas concentrações, tá? Que pode levar, devido à frutose isolada, tá certo? No suco, poder se acumular no fígado e levar a formação excessiva de gordura no fígado, tá? Que é a esteatose hepática, tá certo? Outro processo que acontece no fígado é a ureogênese. O que é isso? É justamente a utilização de compostos amoniacais, amônia, para ser formada a ureia, porque a amônia é um composto altamente tóxico. Composto amoniacal, que a gente fala, são tóxicos para o nosso organismo. Então, você converte esses compostos em ureia. Aí, na ureia, vai para o sangue, do fígado vai para o sangue. Do sangue, chega nos rins, você filtra o sangue, que eu já expliquei isso na aula de excreção, tá certo? Então, o que acontece? O sangue chega com a ureia, que veio lá do fígado, através do processo de ureogênese, tá certo? A ureia formada lá no seu fígado cai no sangue, o sangue chega nos rins, o sangue é filtrado no rim, forma a urina, e você manda para fora aquela ureia, que veio do metabolismo de compostos amoniacais, que você não pode acumular no organismo, tá certo? Porque é tóxico, altamente tóxico. O fígado é que faz esse metabolismo. Aí, mais uma substância tóxica que o fígado também metaboliza, tá certo? Esse processo da utilização de compostos amoniacais, amônia, se convertendo em ureia, você chama isso de ureogênese, tá joia? Nesse processo é utilizado um aminoácido chamado de ornitina. Por isso que ureogênese também pode ser chamado de ciclo da ornitina, que é um aminoácido que é utilizado justamente nessa utilização da amônia para se obter ureia, que a gente chama de ureogênese, tá certo? É utilizado esse aminoácido, ornitina. Então você pode chamar ureogênese ou ciclo da ornitina, tá joia? No caso, você também tem essa outra função, retirar o excesso de glicose do seu sangue, tá certo? Para quê? Porque você retira aquele excesso de açúcar do seu sangue, aí, por exemplo, a frutose isolada que vem no suco, aí, tá certo? Mas você retira excesso de açúcar, excesso de glicose circulante, mas é para quê? É para você justamente juntar essas moléculas de glicose no seu fígado e formar uma reserva energética para uma hora de necessidade, realmente, chamada de glicogênio. Então você forma o glicogênio, que é um polissacarídeo, é um carboidrato, que atua como uma reserva energética lá no seu fígado. Você armazena glicogênio também na musculatura, tudo como reserva energética. Mas como o fígado retira esse excesso de glicose do seu sangue, pega essas moléculas de glicose, junta essas moléculas de glicose e forma glicogênio. Numa hora que você estiver em jejum, por exemplo, durante muito tempo, você utiliza o glicogênio como fornecedor de moléculas de glicose para suas células. Tá certo? Quem vai estimular essa quebra do glicogênio no seu fígado? Ó, já falei na aula de sistema endócrino, que eu já mandei para vocês. É um hormônio chamado glucagon que é produzido pelo seu pâncreas. Pâncreas, quando você está em jejum, então, justamente, está em jejum, você está precisando de energia nas células, não é? Então, o pâncreas secreta esse hormônio glucagon, o glucagon estimula no seu fígado a quebra do glicogênio, que foi formado por essa junção de moléculas de glicose que foi retirada do sangue, no fígado. Aí o glucagon estimula a quebra do glicogênio, o glicogênio sendo quebrado libera um monte de molécula de glicose para a sua corrente sanguínea, elevando a taxa de glicose no seu sangue. Por isso você fala que o glucagon ele tem uma ação que hiperglicemiante. Aí vem o pâncreas e secreta insulina. A insulina vai lá, pega essas glicoses e leva para dentro da célula para gerar energia enquanto você estava em jejum. Por isso que aí que começa a história daquela vez quando você está em jejum, você repara isso. Às vezes você está em jejum, nas primeiras horas você está com a fome danada, você não pode ver nada que você quer comer. Mas depois de uma certa hora, mesmo sem comer nada, sem mais nem menos, sua fome passa. Aí você não entende, fala, pô, minha fome passou, estou em jejum. Já começou por esse processo. Começou pela quebra do glicogênio, liberando glicose, aí vem a insulina, pega a glicose, leva para a célula e gera energia. Pronto, sua fome passa. Entendeu? Já começou com esse processo aí. Nesse processo atuou esses dois hormônios, glucagon e insulina, que são produzidos, secretados pelo pâncreas. Mas o glucagon estimulou a quebra do glicogênio no fígado. Tá certo? Glicogênio formado por essas moléculas de glicose também que foram retiradas do sangue. Tá certo? Que estava em excesso. E aí foram utilizados para formar o glicogênio. Isso também é função do seu
fígado. Ok, chegamos ao final de mais uma Biodica. Faz o seguinte, se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo, se inscreva no canal para que você tenha sempre acesso às melhores informações da biologia. Tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até a próxima Biodica. Valeu!